Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que gera muita dúvida nos pacientes pneumológicos, nos pacientes que procuram um pneumologista, que é a questão da fibrose pulmonar. O que vem a ser fibrose pulmonar? Que doença que é essa? O que ela causa no pulmão? E o que o paciente com fibrose pulmonar sente e como o paciente pode ser avaliado? O primeiro ponto é que, quando a gente fala em fibrose pulmonar, não se trata especificamente de uma doença, mas sim de uma condição pulmonar, uma alteração na estrutura do tecido pulmonar que gera a chamada fibrose. Eu vou tentar explicar melhor um pouquinho para vocês. Não existe uma única doença chamada fibrose pulmonar, Na verdade, existem várias condições, várias doenças e várias condições que vão levar ao quadro de uma fibrose pulmonar. Então, algumas doenças, por exemplo, como as doenças autoimunes, como algumas toxicidades pulmonares pelo uso de medicações e tantas outras causas aí, como, por exemplo, a pneumonite por hipersensibilidade, que é uma doença secundária à inalação de antígenos orgânicos. Então, uma série de condições pode levar a esse quadro de fibrose pulmonar. Não existe uma doença específica que chama fibrose pulmonar, mas existem várias doenças que podem levar a diferentes tipos de fibrose no pulmão. E o que vem a ser essa fibrose? Na verdade, a fibrose nada mais é do que a substituição do tecido pulmonar por um tecido cicatricial. O pulmão, o tecido pulmonar, onde existe ali a área de troca gasosa, ele vai sendo substituído paulatinamente por um tecido cicatricial. E a consequência disso é que o pulmão ele vai reduzindo de volume e vai ficando um pulmão mais rígido, mais duro, Se a gente for pensar na teoria do elástico, o pulmão como se fosse um elástico, em que você enche o peito de ar, ele estica, e solta o peito de ar, ele desinsufla, Na verdade é como se o elástico ficasse um elástico rígido, ou seja, você tem uma dificuldade de expandir, ele encolhe de volume, ele regride de volume, E aí você tem uma dificuldade de expandir. Quando você olha nessa figura aí, compare do lado direito um raio-x de tórax normal de um paciente, veja em preto o volume pulmonar e veja do lado esquerdo um pulmão com fibrose, Veja a diferença de tamanho dos dois pulmões. O pulmão com fibrose ele vai regredindo de tamanho, ele vai encurtando e ele vai se tornando um pulmão mais rígido, mais duro de expandir, Então isso é o processo de fibrose. E isso se dá por essa formação de tecido de cicatrização, como a gente está vendo aí nessa imagem da tomografia do lado esquerdo, você vê aí a formação de tecidos de cicatrização levando a esse processo. E o que é a fibrose pulmonar? O que o paciente com fibrose pulmonar sente, Basicamente, as alterações clínicas que o paciente sente é falta de ar, que vem apresentando de maneira progressiva, ou seja, o paciente vem queixando aí de progressão de falta de ar, uma evolução aí de alguns dias, meses, até de anos, até de alterações, ele vem referindo que ele vem sentindo falta de ar, tosse seca, e são as principais alterações aí de quadros de fibrose pulmonar. O diagnóstico ele é feito através do exame clínico, da investigação da história clínica do paciente, alterações na ausculta pulmonar, como os chamados estertores crepitantes, que são aqueles sons que a gente ouve característicos de fibrose, que a gente chama de estertor em velcro, que pode dar ali na parte basal, principalmente do pulmão, e os exames radiológicos, em especial aí a tomografia de tórax, que ela é capaz de nos dar aí não só mostrar para a gente a presença ou não da fibrose, como também dar alguns sinais de qual tipo de fibrose que esse paciente possa ter, qual uma possível etiologia da fibrose e, obviamente, o grau de extensão dessa fibrose, Então, resumindo, fibrose pulmonar, quando a gente fala em fibrose pulmonar, não se trata de uma doença específica, mas sim de uma condição que afeta o pulmão, que pode ser secundária a várias doenças e às vezes não ter nem causa específica, como a gente chama a chamada fibrose pulmonar idiopática, ou seja, que não tem uma causa específica, Várias doenças podem levar a esse quadro de fibrose pulmonar. O paciente, em geral, ele sente esses sintomas, falta de ar, cansaço, tosse seca, E basicamente o que acontece é a substituição do tecido pulmonar por um tecido de cicatrização, levando ao pulmão um pulmão mais rígido, um pulmão mais encolhido. A força de recolhimento dele aumenta, torna-se um pulmão um pouco mais difícil de expandir, por isso que o paciente sente bastante esses tipos de sintomas.
A fibrose não tem um tratamento específico curativo, mas alguns tipos de fibrose que são progressivas, ou seja, são aquelas que podem levar a uma evolução mais rápida, né? Existem hoje tratamentos que podem diminuir o ritmo de progressão da doença e, obviamente, retardar aí o início dos sintomas desses quadros de fibrose pulmonar. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe essas informações. Muito obrigado.